Oi, gente! Tudo bom com vocês? Tá me zoando? Gente, no vídeo de hoje vamos falar pra vocês sobre empregos. Empregos em Newcastle, emprego na Inglaterra. Uma coisa que vocês me perguntam sempre, Muita basicamente gente todos manda. os dias. Porque Vocês me quase mandam. não tem conteúdo sobre Newcastle no YouTube e muita gente pergunta. Tem vídeo de tudo quanto é cidade. Liverpool, Manchester, Leeds, Londres tem um monte, mas ninguém fala sobre empregos em Newcastle. Sim, e é uma coisa que vocês me perguntam muito, de verdade. Vocês me mandam nos vídeos, me mandam no Instagram. Então me seguem lá no Instagram que eu respondo sempre vocês. Se inscreva aqui no canal, deixa um like, porque se vocês pedirem vídeo, a gente vem aqui e grava pra vocês. A gente vai falar sobre empregos, mas assim, a gente tá em quarentena, a gente não sabe como vai ser a questão dos empregos depois que voltar ao normal, entre aspas, né? Porque normal exatamente não vai ser. A gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência de como estava antes e como a gente fez para arrumar emprego e como foi. E sobre a quarentena também, a gente sabe que é mais fácil, né? De imediato, é mais fácil conseguir empregos na área de limpeza, na área da cozinha, na área de restaurantes, e a gente sabe que provavelmente as lojas e os restaurantes vão ser os últimos a abrir, tipo, restaurante aberto ao público, né? Porque tem takeaway, então a gente não sabe direito como vai ser a questão do emprego nessa área, mas vamos falar da nossa experiência, do que a gente sabe antes da quarentena e do coronavírus. Sempre perguntam pra gente se aqui em Newcastle é difícil ou se demora muito tempo pra conseguir um emprego. A resposta para essa pergunta é simples. Sim, em Newcastle demora mais tempo para arrumar um emprego do que em Londres. Em Londres tem muito mais oportunidade de emprego, com certeza. Tem muito mais brasileiros, você consegue amizade mais fácil, você consegue arrumar indicação mais fácil, tem muito mais grupos de Facebook para você procurar vaga de emprego. O que vai depender realmente de você arrumar um emprego rápido aqui ou não é o seu nível de inglês. Com certeza tem mais vagas para quem tem um inglês melhor do que quem tem um inglês mais básico. Em Londres tem muitas vagas para inglês básico. Muitas E não é vagas. que aqui você não consiga. Eu ficava muito insegura quando falavam de nível de inglês. Porque eu falava, é baseado em que o nível de inglês, sabe? Não é uma coisa impossível de conseguir um emprego aqui. Você consegue, só que às vezes o tempo que você demora para conseguir um emprego é um pouquinho maior do que você levaria em Londres. Mas todos os brasileiros que a gente conhece que moram aqui, e não são poucos, assim, a gente conhece uns 20, 25 brasileiros, todos que querem estar trabalhando, estão trabalhando. Mas, por outro lado, também a gente tem casos de amigos nossos que a gente conheceu aqui e eles vieram com dinheiro para, sei lá, um mês e pouco, não conseguiram um emprego e tiveram que ir embora, voltar Voltar para o para Brasil. Londres. Teve casal de amigos que voltaram para Londres e teve casal que voltou pro Brasil. Só que isso é muito relativo, porque da forma que a gente tá falando, parece que é super impossível e super difícil de conseguir emprego aqui. Só que não é assim, gente. Todo mundo consegue, só que isso vai depender da vaga que você tá buscando, do que você aceita, do nível de inglês. Porque quando a gente fala de nível de inglês, pode parecer uma coisa que eu sei que não vai adiantar falar do nível de inglês, porque quem quiser vai vir pra cá e vai conseguir emprego. Só que a questão é que, imagina, às vezes você aplica pra uma vaga online, a pessoa vai te ligar por telefone pra confirmar. Se você conseguir entender o dia e o lugar pra ir, Da entrevista. ok, tem entrevista que você vai que as pessoas não vão ligar se você fala inglês bem ou não. As pessoas vão assim, vão querer saber se você entendeu as tarefas. E aí você vai fazer as tarefas e tá tudo bem. Só que quando a gente fala inglês básico, é um inglês de, no mínimo, você conseguir atender a ligação e falar, oi, você pode me confirmar por e-mail? Oi, você pode me confirmar por uma mensagem? E quando a gente fala, depende do emprego que vocês estão procurando, é porque tem muita gente que fala, eu aceito qualquer coisa. Mas aí chega aqui, tem vaga pra trabalhar no estoque, que você tem que sair às 2 da manhã. E aí tem gente que não aceita e tá tudo bem não aceitar. Sim. Mas é que assim, depende realmente do que você tá procurando. Porque quando a gente pensa que a gente seria cleaner ou trabalharia em restaurante, não é só essa variável. Não é só o fato de você aceitar essa oportunidade. É o fato que muitas vezes no restaurante você vai trabalhar até as 2 da manhã. E aí não vai ter metrô mais no centro pra você voltar pra sua casa, entendeu? Ou é o fato de que você tem que trabalhar
como cleaner num shopping, que você tem que entrar às 7 da manhã e vai ter que pegar um metrô, um ônibus muitas vezes 5, 6 horas da manhã. Então são muitas variáveis. muitas Quando a gente variáveis. fala assim, sim, você consegue emprego chegando aqui. Se você aceitar qualquer vaga e tiver um inglês mínimo, você consegue um emprego. Só que depende. Também aqui o que acontece. Em Newcastle tem muitas fábricas em cidades próximas. Cidades próximas, sim. E nessas fábricas, você não precisa de um nível de inglês muito avançado. Só que você precisa de locomoção para chegar até lá. Às vezes não tem ônibus, talvez você precise de um carro e aí tem que comprar um carro baratinho para ir até lá e tal. Às vezes acontece isso também. Um pouco da minha experiência quando eu e minha família chegamos aqui, quando a gente começou a procurar emprego, depois que a gente tinha todos os documentos certinho, levou mais ou menos tipo de 20 dias a um mês para a gente conseguir um emprego. Tem gente que vem com menos dinheiro, não vem com dinheiro guardado para se manter por tanto tempo. Por exemplo, tem gente em Londres que chega quase sem dinheiro, alugar um quarto lá, e aí no dia seguinte, 2 dias depois, já está trabalhando em algum lugar, entendeu? E aí já consegue ir pagando as contas. Para vir para outras cidades, até mais aqui para o norte, teria que vir com um dinheiro guardado para poder se manter um tempinho, caso não consiga o emprego. Depois de uns 20 dias, 30 dias que a gente procurou emprego, a gente conseguiu algumas entrevistas e a gente foi chamado para trabalhar. A forma que a gente usou para procurar um emprego, primeiro a gente aplicou para várias vagas online. Tem vários sites aqui que as pessoas usam, são sites bem famosos. Depois que a gente recebeu alguns e-mails de volta, sei lá, você aplica, no mesmo dia você aplica para 50, 60 vagas e recebe tipo, sei lá, 2, 3 e-mails de volta falando alguma coisa. Se você achar que receber esse tanto de e-mails é pouco, você também pode sair porta em porta para procurar emprego, como muita gente faz. A gente saiu andando pelo nosso bairro, né? Porque também seria uma boa arrumar um emprego que você não gaste transporte público, diminuir seus gastos mensais, porque aqui não tem vale transporte, geralmente. Então a gente foi meio que de porta em porta com currículo e entregando em restaurante, em qualquer tipo de empresa, bar, pub, café, qualquer tipo de coisa, perguntando se eles tinham vaga de emprego. Também faz um pouco de diferença a época do ano que você chega. Aqui é uma cidade turística e é uma praia. Então no verão tem mais gente contratando. Chegar no inverno aqui, como a gente chegou, talvez demore um pouquinho mais para arrumar um emprego mesmo. Entregando de porta em porta, a gente acha que, pelo menos a gente aqui da minha família, a gente acha que tem um pouco mais de resultado, porque você fala cara a cara com a pessoa já te conhece, né? Tem uma primeira impressão de você e talvez dê certo. O meu irmão conseguiu um emprego assim. E assim, do dia que vocês entregaram o currículo até o dia que todos estavam trabalhando, quanto tempo levou? Um mês e meio? Mais ou menos um mês e meio, todos estavam trabalhando já. Eu, meu irmão e meu padrasto. Eu não acho que esse tempo seja um tempo grande, entende? É grande comparado a Londres, mas... Quando me perguntam sobre emprego, eu falo assim, depende, é relativo, depende do nível de inglês, depende... Eles entregaram os currículos e eram 3 pessoas diferentes, com 3 níveis de inglês diferentes, por ser pessoas diferentes, e procurando 3 vagas diferentes. E eles conseguiram entre um mês e meio, a partir do momento que eles começaram a procurar emprego. O que eu posso falar um pouco da minha experiência foi que eles começaram a procurar em janeiro, né? Fevereiro. E eu comecei a procurar em outubro, novembro. Eu apliquei para muitas vagas online e apliquei pessoalmente também. Eu entreguei alguns currículos. As vagas pessoalmente eu não tive retorno e eu tive retorno para as vagas online. Eu fiz uma entrevista e foi isso que eu disse sobre a pessoa te ligar para confirmar o horário e tudo mais. Essa entrevista que eu fiz, o cara que me entrevistou, ele foi muito honesto comigo. Era uma entrevista no centro de Newcastle e ele disse que eu teria que chegar lá muito cedo, né? Se eu não me engano, eu teria que estar lá às 7 horas da manhã. A gente não mora tão longe do centro, a gente mora na zona B do metrô, só que mesmo assim levaria uns 20 minutos pra chegar até lá. E pelo horário que ele queria que eu chegasse, ele falou que onde eu morava era muito longe para aquela vaga. E ele disse isso pra mim no dia, então eu já não fiquei contando com essa vaga. E aí logo em seguida eu consegui
em um dos grupos do Facebook, por isso que a gente fala, grupos no Facebook ajudam muito, amigos ajudam muito, você ter contatos aqui ajudam muito. Eu tava no grupo do Facebook e eu vi que estavam procurando emprego para trabalhar num restaurante que iria abrir, um restaurante português. E aí eu me candidatei para essa vaga e eu passei nessa vaga, eu passei nessa oportunidade, só que o restaurante ia abrir agora em abril e por causa do coronavírus o restaurante não abriu. E também eu tive uma outra experiência que uma amiga minha que mora aqui, ela ia entrar de férias e ela precisava que alguém cobrisse ela por uma semana. E eu cobri as férias dela e foi tudo bem. Gente, eu vou falar uma coisa que eu acho que pra quem mora aqui é meio óbvio, mas pra quem está no Brasil pode sentir essa diferença, porque aqui a forma de trabalho daqui é diferente da forma do Brasil. Primeiro porque aqui não tem benefícios, então é muito difícil você conseguir um emprego que tenha vale transporte, vale refeição, vale alimentação. Na verdade, eu não conheço ninguém que trabalhe assim. Pode haver exceções, só que não é comum igual no Brasil. Aqui você ganha por hora trabalhada. Outra coisa, quando se fala de salário mínimo na Inglaterra, não se fala num valor mensal, se fala num valor por hora. Então existe a hora mínima de trabalho. E o que isso te permite, né? Isso permite que você trabalhe poucas horas no mês, ganhando sempre um valor mínimo por hora. A diferença do Reino Unido para o Brasil é que o seguinte, aqui, se uma empresa quiser te contratar por uma semana e nunca mais te contratar, ela pode, desde que essa semana ela te pague a hora mínima de trabalho. Isso é diferente do Brasil, porque no Brasil o salário mínimo é mensal. Então, muitas vezes, se você precisa fazer um trabalho de uma semana, você acaba trabalhando de forma irregular. E aqui não, aqui todos os trabalhos que você fizer vão ser regularizados e você vai ser taxado, ou você pode ser isento de taxas, mas sempre você vai ser registrado. Sempre que você for receber essas horas, o governo vai saber que você trabalhou pelo tempo necessário. E também, como você tem essas oportunidades de horas, muitas vezes, então aqui é muito comum você fazer empregos part-time ou empregos temporários. Então tem algumas oportunidades que vocês vão ver lá, 16 horas semanais, que é para trabalhar só no final de semana. Como o salário mínimo é por hora, então tudo bem você trabalhar só o final de semana, porque você vai receber as horas trabalhadas. Outra forma, talvez um pouco mais rápida de conseguir um emprego é por agências. Tem algumas agências que você manda o seu currículo online, você se registra, eles te mandam um e-mail de volta. Agências que vão te indicar a trabalhar para fábricas, para qualquer tipo de coisa. Agência de cleaners, né, para faxina, agência para cozinha, para vários tipos de trabalho, para babá. Essas agências às vezes têm o endereço delas e eles falam, venham aqui na agência, deixa seu currículo, você faz uma entrevistinha lá já, e eles ficam com o seu currículo. Qualquer coisa que aparecer, eles podem te indicar. Geralmente esses trabalhos são de contrato 0 horas, que é basicamente, ela não te garante que você vai trabalhar. Quando ela tiver trabalho para você, ela vai te chamar. Quando não tiver, você fica em casa, você pode trabalhar para outra pessoa. Você não só recebe quando trabalha. Você pode trabalhar para outra pessoa, outra empresa e fazer o que você quiser. Você pode ser contratado por 0 horas até por mais de uma empresa. Tudo isso que a gente falou foi para, por exemplo, pessoas recém-chegadas que chegaram e querem arrumar um emprego rápido para já começar a ganhar dinheiro e pagar as contas. Para pessoas que já vêm do Brasil formadas e querem arrumar um emprego especializado, esse talvez seja um que demore um pouco mais de tempo mesmo. Eu estava trabalhando de cleaner temporariamente no Wet n Wild, que é um parque aquático, e era um emprego temporário de 6 meses, né, de verão. Enquanto eu estava trabalhando lá, eu mandava e-mails, eu aplicava para várias vagas, para vários escritórios de arquitetura da região, que eu conseguisse chegar de carro ou de transporte público, até ter alguma resposta, alguma entrevista, alguma coisa. E aí, quando eu estava acabando meu contrato lá do Wet n Wild, eu consegui uma entrevista num escritório e consegui ser contratado por esse escritório que eu tô lá já há mais de 6 meses, 7 meses, por aí. Eu acho interessante falar sobre isso porque eu nunca vejo muitas informações sobre como conseguir emprego especializado fora do Brasil. E no caso de arquitetura especificamente, vocês vão perguntar, eu acho, sobre a validação do diploma. Vocês sabem, arquitetos, que
O diploma validado é para a gente assinar projeto. Então, para algumas vagas que a gente não assine projeto, a gente não precisa dessa validação de diploma. Se a gente trabalhar com desenhos, como projetista, como, enfim, projetos 3D e tudo mais, a gente não precisa dessa validação de diploma. Então, o Moisés, aqui depois de quanto tempo você está aqui? 6 meses? 9 meses, acho. 9 meses no Reino Unido, ele conseguiu um emprego na área dele, que ele está trabalhando com isso até hoje. Mas também é importante falar que você tinha um inglês bem razoável. Para emprego especializado, com certeza é melhor ter um nível de inglês melhor. É claro, depende da tua área de atuação. No meu trabalho eu tenho que atender telefone, eu tenho que ligar para fornecedor, eu tenho que mandar e-mail, fazer orçamento, eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que responder e-mail, tenho que ler e-mail, tem que mandar desenho para obra. Mandar desenho para obra, eu tenho que ler contrato, eu faço um monte de coisa que depende de um nível de inglês melhor, mas eu imagino que algumas áreas não precisem de um inglês assim. Geralmente essas vagas de emprego especializado, o processo seletivo também já demora um pouco mais. Acho que eles fazem mais entrevistas, eles avaliam um portfólio, avaliam um currículo, várias coisas assim, então eu acho que isso demora um pouco mais mesmo. E uma outra coisa sobre emprego especializado, assim que eu cheguei, eu comecei a mandar currículos e portfólio, enfim, para os escritórios de arquitetura. Eu tenho um portfólio bem completo e todo em inglês. Só que eu nunca fui chamada para uma entrevista na nossa área. Por quê? Eu não acho que vão contratar gente que não tenha experiência já no país. O Moisés precisou de um trabalho temporário de 6 meses para conseguir um emprego no escritório de arquitetura. Porque é mais fácil, para alguém que está te contratando para um emprego especializado, é mais fácil te contratar se você já tiver tido experiência no país. Sim. Por questões jurídicas mesmo. Eu acho que, assim, quando o cara recebe o seu currículo, ele vai ver que toda a sua experiência foi bem longe daqui, ele não tem como ligar, não tem como mandar um e-mail para a empresa para perguntar sobre você, alguma coisa assim. O cara pode ser que ele fique com o pé atrás e nem responda seu e-mail. Uma coisa que faz muita diferença aqui é você ter um certificado de antecedentes criminais. Eu não tinha quando eu cheguei, é claro, eu nem tinha conhecimento disso direito quando eu cheguei, mas quando eu fui lá na entrevista no Wet n Wild, eles me contrataram sem isso, e durante o trabalho eles foram atrás de pagar para tirar esse certificado para mim. E esse certificado vale por um certo tempo, e eu já, para o meu próximo emprego, que eu estava procurando de arquitetura, eu coloquei no meu currículo que eu tinha esse certificado. Então, se você coloca no currículo que você tem esse certificado, já é uma coisa a mais para você ser contratado. Para o seu empregador, o cara que está lendo o teu currículo é uma coisa a mais que ele vai olhar e vai ver que você prestou atenção nisso também. Uma coisa muito legal que eu acho que isso acontece aqui em Newcastle, por ser uma cidade menor, que não acontece em Londres, foi que quando você conseguiu a sua vaga, você não tinha aplicado para a sua vaga, você tinha aplicado para um outro escritório. Isso. Ele aplicou Na verdade, eu tava no Brasil olhando o site de empregos, assim, e eu tinha visto uma vaga num escritório e eu mandei pro Moisés. O Moisés aplicou para essa vaga, esse escritório já tinha conseguido uma pessoa, só que ele sabia que onde o Moisés está trabalhando hoje precisava de alguém. E aí eles encaminharam o currículo e o portfólio do Moisés para esse escritório. E aí o escritório ligou pro Moisés e falou assim: oi, eu sei que você não se inscreveu pra minha vaga, mas me mandaram o seu currículo para uma outra vaga que você aplicou, mandaram o seu currículo e portfólio. Então, se você quiser vir fazer uma entrevista, pode vir. Eu acho que isso não aconteceria numa cidade maior. Eu não imagino isso acontecendo em São Paulo. Talvez aconteça, né? Não sei. Às vezes pode acontecer. Mas isso é uma coisa muito legal, que eu acho que realmente, por ser uma cidade menor, as pessoas se comunicam mais entre eles, assim, e tudo mais. Sobre bater de porta em porta nos lugares entregando currículo, se eu não tivesse arrumado um emprego já, o meu próximo passo seria... Aqui em Newcastle tem metrô, né? Então eu iria de estação de metrô, de estação em estação, eu iria descer na estação, entregar currículos em volta da estação, voltar para o metrô e ir para a próxima. Eu ia fazer isso. Porque eu acho que se eu conseguisse um emprego em qualquer estação de metrô, para mim estava ótimo. Eu moro perto do metrô, eu ia conseguir pegar o metrô e ir lá trabalhar. Então, assim, isso aumenta a sua possibilidade de arrumar um emprego de uma maneira muito grande. Eu comecei entregando o currículo aqui em volta de casa, não consegui. Depois o meu próximo passo era esse, era entregar em todas as estações de metrô. Eu acho que
talvez fosse dar certo. Só pra finalizar, a gente falou aqui da experiência do Moisés pra gente falar que não é uma coisa impossível de você sair do Brasil e conseguir um emprego na sua área. A gente sabe que cada área é uma área e às vezes é um pouco mais difícil, ainda mais para áreas mais específicas, né? Mas às vezes se você vai atrás, muitas vezes você consegue, é porque as pessoas às vezes acabam nem tentando. Só que o Moisés tentou e ele conseguiu relativamente em um tempo rápido. Obviamente que o nível de inglês do Moisés é quase fluente, então foi mais fácil para ele conseguir esse emprego. Só que a gente queria compartilhar essa experiência com vocês porque a gente não viu ninguém falando sobre isso. Então eu acho que existem pontos positivos de você morar numa cidade mais afastada e existem pontos negativos, né? Obviamente, eu acho que o tempo de você conseguir um emprego é um ponto negativo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que a gente tenha ajudado vocês. Esse vídeo é um vídeo muito complicado, muito específico, porque eu acho que cada pessoa tem a sua experiência e que isso vai depender de pessoa para pessoa. Se você chegar aqui e tiver mais amigos, talvez você consiga um emprego mais rápido. Se você tiver um inglês melhor, talvez você consiga um emprego mais rápido, ou talvez não. Tem pessoas que vêm para cá e não conseguem emprego e voltam para Londres. Então isso vai depender de experiência de cada pessoa, sabe? O que a gente quis hoje mesmo foi compartilhar com vocês a nossa experiência e contar um pouquinho sobre como o Moisés conseguiu um emprego na área dele. Sim, pode acontecer também da pessoa vir aqui com inglês bom, mas se tiver um currículo ruim, um currículo cheio de experiência no Brasil, cheio de especialização, às vezes o cara que está lendo o currículo ele não vai nem dar importância. Então, tipo, cada detalhe é importante. Eu acho que tem muito disso também. E eu acho também que cada pessoa é uma pessoa e eu espero ter ajudado vocês e espero que vocês entendam que essa é a nossa experiência. A gente não tá falando isso como regra, mas sim para ajudar vocês que estão no Brasil ou que estão em outras cidades, enfim, tem curiosidade de vir morar em Newcastle. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!